Somos luteranos e luteranas. Quem somos, afinal de contas? O que significa ser uma pessoa que comunga com a tradição luterana? A partir de nossa confessionalidade luterana, qual é a nossa identidade cristã no contexto atual? Essas são as perguntas que nos guiarão nesta nossa última etapa pelas trilhas da Reforma. Somos herdeiros e herdeiras de um movimento que começou no século XVI, no interior da Una Santa Apostólica e Universal Igreja Cristã. Martinho Lutero não é o fundador da nossa igreja, pois a pedra fundamental da igreja é uma só: Jesus Cristo. Lutero foi, isto sim, líder de um movimento que pretendia mudanças na época da igreja. Em Wittenberg, onde foi professor e pregador, Lutero deparou-se com uma situação que julgou merecer a atenção das pessoas cristãs. Por isso, escreveu as 95 teses. O assunto das indulgências, que constava nessas teses, preocupou Lutero quando recebia pessoas no confessionário. Quando falava da necessidade da penitência, algumas pessoas simplesmente retrucavam: "Eu comprei carta de indulgência, já paguei a pena." Não levavam a sério a necessidade do arrependimento e buscavam um atalho para alcançar o perdão de Deus. Havia uma explicação teológica para essa prática. Ensinava-se que, para alcançar a salvação, era preciso que a pessoa tivesse méritos perante Deus. Cristo e todos os santos tinham acumulado méritos por suas boas obras. Esses méritos formavam o tesouro da igreja, o qual era administrado por ela para a salvação dos fiéis. Numa de suas 95 teses, Lutero declarou que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Deve-se aconselhar aos cristãos para que sigam a Cristo, pois, ao dizer "fazei penitência", nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. As teses, traduzidas e impressas, ganharam popularidade e ameaçaram o negócio das indulgências. Por isso, Lutero foi denunciado em Roma. Daí em diante, o movimento de reforma produziu antagonismos sempre maiores. Em razão da repercussão, Lutero foi primeiro chamado a retratar-se. Depois, em 1519, houve uma disputa teológica entre ele e o professor Eck na cidade de Leipzig. Nesta disputa, sustentou que só a Escritura é infalível. Disse também que o pregador Hus, o qual fora condenado à fogueira, tinha pregado muitas vezes a verdade do Evangelho. E ainda por cima declarou que os concílios e mesmo o Papa certamente podem enganar-se. Com essas afirmações, os seus adversários tinham as provas de que precisavam para condená-lo também. E isso não aconteceu naquele momento porque a situação política favoreceu Lutero, que contava com a simpatia do príncipe Frederico da Saxônia, muito influente no império e candidato do Papa à sucessão no trono imperial. Para não desagradar o príncipe, o Papa evitou atingir seu protegido. Em 1520, então, Lutero escreveu 3 livros que se tornaram muito famosos. Neles, o reformador apresentou o que julgava ser importante para que pudesse acontecer uma reforma na igreja. O primeiro desses livros chama-se A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Nele, afirma que, pelo batismo, todas as pessoas são sacerdotes e sacerdotisas e o caminho para Deus está livre através da fé em Cristo. Noutro, Do Cativeiro Babilônico da Igreja, Lutero examina a doutrina dos sacramentos e denuncia seu uso para fins de dominação sobre o povo cristão. O terceiro livro chama-se Da Liberdade Cristã, e nele descreve-se a maneira como a pessoa cristã se relaciona com Deus e com o próximo. Pela fé em Deus, a pessoa é livre. Pelo amor ao próximo,
ela é serva de todas as pessoas. Em abril de 1521, após ter sido excomungado, Lutero foi convocado à cidade de Worms, onde, diante de uma assembleia de nobres e príncipes que governavam com o imperador, ele deveria retratar-se dos seus ensinamentos. As questões religiosas eram tratadas em foro político, pois o império entendia-se como defensor da verdadeira fé. Diante daquela assembleia, Lutero insistia que seus erros lhe fossem apontados com base nas Sagradas Escrituras. O resultado foi a perda dos seus direitos de cidadão. Foi então obrigado a viver clandestinamente, assumindo temporariamente outra identidade. Com o auxílio de muitas pessoas, levou adiante o movimento da Reforma. Traduziu a Bíblia para o alemão, pois não podia conceber vida cristã sem leitura bíblica, e voltou para Wittenberg, quando soube que alguns entusiastas pretendiam impor a reforma com outros meios que não unicamente o anúncio da palavra de Deus. Lutero estava convencido de que a palavra traz reforma, como ele mesmo experimentou quando, no estudo da Bíblia, fez a descoberta que modificou sua vida. Essa descoberta tomou conta dele de tal maneira que já não podia agir como se nada tivesse acontecido. Ela se tornou libertadora para Lutero e tem a ver com a gente. Essa descoberta é resumida assim: o justo viverá por fé. No século XVI, as pessoas se preocupavam muito com a pergunta: como alcançarei a salvação? Ou então, o que posso fazer para me tornar justo perante Deus? Estas perguntas existenciais levaram o reformador a desistir, por exemplo, da faculdade de direito para tornar-se monge. No mosteiro, ele seguia todas as normas que lhe eram ensinadas. Em tudo, procurava ser perfeito para merecer a salvação, mas nunca sabia ao certo se ele já tinha feito o suficiente. A descoberta libertadora para Lutero foi que não é preciso fazer algo, pois, em Cristo, Deus mesmo nos faz justos, justas, salvos e salvas. É pela fé, na obra de Cristo em nosso favor, que podemos ter paz em nossos corações. Deus nos reconcilia consigo, não pelo mérito de nossas obras, mas por sua graça. É difícil dizer o quanto hoje as pessoas ainda se importam se Deus as salva ou não, e se Ele o faz por graça ou não. A indiferença, mais do que a descrença, é um dos males de nosso tempo. As pessoas já não temem mais o juízo de Deus. Na época de Lutero, era difícil livrar-se da imagem de um Deus juiz pronto para castigar. A misericórdia de Deus tinha sido deixada em segundo plano. Hoje, abusa-se da graça e da bondade divinas e quer-se que Deus atenda aos nossos caprichos. Esquecemos-nos que devemos prestar contas de nossos atos e agimos como se nada mais fosse pecado e como se nossas vidas estivessem em nossas mãos apenas. Dessa forma, para muita gente, a vida se torna um fardo pesado. Pois é desesperador pensar que minha vida depende apenas de mim mesmo, que sou falho e limitado. Confortante é saber que Deus cuida da minha vida, pois Ele me criou e me sustenta, justamente quando experimento a cruz e o sofrimento. Não é por nosso merecimento, nem por nossas obras, nem por nossa piedade, que Deus nos reconcilia consigo e nos dá a paz, mas sim porque nos ama. Ele vem ao nosso encontro e desse encontro com Deus brota alegria e um novo sentido para a nossa vida. A boa notícia é que Cristo morreu em favor de pecadores e de pecadoras. Somos nós os alvos do amor de Deus. Não precisamos mais fugir dele como quem foge de um carrasco. Também não precisamos viver como se este mundo estivesse irremediavelmente fora de rumo e ninguém mais precisasse prestar contas de seus atos. Podemos nos achegar a Ele
pois o Pai de Jesus Cristo é o Deus que procura quem está longe e traz para perto de si. Somos amparados e amparadas por um Deus que trabalha pela nossa salvação. Crer nisso foi libertador para Lutero e para tanta outra gente que insistiu em confessar que a salvação é obra de Cristo em nosso favor. A certeza de que somos amparados e amparadas por Deus nos dá liberdade, nos faz mais alegres e permite que vivamos exercitando solidariedade. Cristo identificou-se com os pequenos e os fracos. É a Ele que servimos quando servimos aos que de nós necessitam. É disso que também nos lembra Lutero. Cristo nos ensina para quem devemos fazer boas obras, mostrando-nos quais são boas obras. Todas as outras obras, com exceção da fé, devemos fazê-las para o próximo, pois Deus não exige de nós que lhe façamos uma obra, a não ser unicamente a fé através de Cristo. Com a fé, Ele tem o suficiente. Com ela, o honramos como aquele que é benévolo, misericordioso, sábio, bom, verdadeiro. Depois disso, cuida apenas para proceder com o próximo como Cristo procedeu contigo, e deixa todas as tuas obras com toda a tua vida visar o teu próximo. Procura onde há pobres, doentes e débeis. Ajuda-os, exercita neles a tua vida, para que tenham apoio, por tua parte, todos aqueles que precisam de ti. Ajuda-os na medida de tuas capacidades com teu corpo, teus bens e tua honra. Sabe que servir a Deus não é outra coisa senão servir ao teu próximo, fazendo-lhe bem, com amor, seja ele uma criança, uma mulher, um criado, um inimigo ou um amigo. Não faças distinções quaisquer. O teu próximo é aquele que necessita de ti em assuntos de corpo e alma, onde podes ajudar corporal e espiritualmente, lá há serviço a Deus e boas obras. Quando confiamos na obra que Jesus Cristo realizou em favor de nós, abre-se a possibilidade de sairmos de nosso egoísmo e vencermos nossos preconceitos. Deixa de haver lugar para o orgulho que levanta muros entre as pessoas. Deus nos salva por sua graça mediante a fé, e o fundamento disso é seu amor concretizado na cruz de Cristo. Essa é a forma como Deus promove vida para a eternidade e para o presente. Estar salvo é também estar comprometido com essa promoção da vida. Estar em paz com Deus é também viver inconformado com o pecado em nossa vida pessoal, comunitária e social. Conta-se de Lutero que teria dito que, se soubesse que o mundo terminaria amanhã, ele aproveitaria o dia de hoje para plantar uma macieira e para pagar suas dívidas, pois cristão jamais entrega a boa criação de Deus de mãos beijadas ao inimigo de Deus. O cristão planta esperança e age com retidão. Aquilo que o movimento da Reforma no século XVI entendeu como central na vida da Igreja preserva toda a sua atualidade, a saber, o anúncio da salvação por graça mediante a fé. Assim, chegamos ao final de nossa caminhada pelas trilhas da Reforma. Esperamos que esta série de vídeos tenha provocado reflexões, instigado a curiosidade e possibilitado uma compreensão maior da herança luterana. A caminhada pelas trilhas da Reforma pode ter se encerrado aqui, mas a caminhada em si, ela continua. Uma das frases mais usadas nas reflexões e constantemente debatidas dentro do contexto da Reforma é Ecclesia reformata semper reformanda. Somos uma tradição, somos uma história, somos uma igreja que estará sempre em movimento, em transformação, encarando os desafios contextuais do tempo. Afinal, é a nossa fé em Jesus Cristo que nos renova a cada dia e nos impulsiona para o novo. Até! Cristãos, alegres, jubilai, felizes, exultando.
Com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando. O que por nós fez o Senhor, por seu divino e excelso amor, custou-lhe a própria vida.